Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast AlineCast. Hoje temos um convidado mega especial, diretamente de Curitiba, aqui da capital do Paraná, para contar pra gente a história dele, de como ele iniciou aí no empreendedorismo, fazendo a história ali, trabalhando como agência, construção de grandes marcas. E vai ser um conteúdo muito importante para você, para sua empresa, para a construção da sua marca. E o que você tem que estar atento nas tendências, em tudo que está mudando aí. Então, seja muito bem-vindo. Léo, como você está? Obrigado, Aline. Tô ótimo. Obrigado por ter me recebido, pelo convite aqui de retornar ao Moarama. Tive a oportunidade de conhecer o Moarama esse ano. Gostou de Moarama? Adorei, cidade incrível. Mas a primeira vez que eu vi tava um frio Tava frio, enorme verdade, aqui, que não é frio normal. no estado inteiro, mas hoje o clima tá super agradável e foi uma alegria estar aqui, bater esse papo com vocês sobre mídia, negócios. Sim. Muito legal, obrigado pelo convite. Não, muito legal, muito bom. Nós vamos estar fazendo um evento hoje mais tarde, né? Eu falei, gente, a gente tem que aproveitar todo esse teu conhecimento, né? Porque é uma busca constante, hoje está tudo mudando muito rápido. Então, as pessoas precisam estar se atualizando, precisam, né, estar aí antenado com tudo que está acontecendo. Então, eu tenho certeza que hoje o que a gente vai conversar aqui vai agregar muito valor para as pessoas. Mas vamos começar, então, hoje. Fala já pro pessoal aí qual que são suas redes sociais, onde que eles podem te achar. Pessoal, já começa a seguir, porque vale muito a pena. Legal, então, o meu arroba é Léo Lazarotto, Lazarotto com duplo Z de zebra e duplo T de teto. E o arroba da nossa empresa, da Taylor Media, é Taylor Media, né? Taylor Media, Taylor com I. Para vocês acompanharem um pouco dos trabalhos que a gente faz ali, tem posts bem interessantes aí sobre tudo que a gente faz em termos de regionalização de mídia. E o meu arroba ali que tem o perfil do Instagram hoje ele é um híbrido, né? É um híbrido, né? De profissional, negócios, de vida pessoal, de família. E as pessoas são assim, né? Exato. Hoje o CPF se mistura muito com o CNPJ. E eu acho isso válido, né? Porque dividir, às vezes, essas questões fica Sim. um pouco estranho, né? Na verdade, isso tem tudo a ver com marketing, né? Porque Total. hoje em dia as empresas, as pessoas se conectam com pessoas e as pessoas querem ver quem que é a pessoa por trás daquele negócio, né? Como que ela vive a vida dela, o que ele faz, né? Então, eu creio que as redes sociais abriu esse gap, né? Essa conexão para as pessoas estarem cada vez mais próximas e comprarem das empresas que falam, cara, eu me conecto com essa empresa, eu quero comprar dela, né? Então, eu creio que é um trabalho muito, muito legal. Conta pra gente, Léo, aqui pra gente iniciar, em vez de, vamos começar, a gente vai falar da sua história um pouquinho, mas quem que é o Léo hoje, tá? O que vocês já construíram, o que você trabalha, o que você faz? Conta pra gente. Legal, então, o trabalho específico da Taylor, nesse caso, né, eu sou um dos sócios fundadores da Taylor e também o CEO da Taylor. A Taylor ela tem uma característica que vem muito ao encontro da mídia do Brasil, né? A gente olha para o Brasil, hoje eu estou aqui em Moarama, semana que vem estou em São Paulo, semana anterior eu estava em Foz do Iguaçu, viajo muito para conhecer esse país, né, que é grande, né, lindo por natureza, de uma enorme densidade aí territorial, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender as características do Brasil regional e as marcas precisam entrar nesse Brasil, né? Então a gente não pode pensar o Brasil, as oportunidades das marcas, olhando somente ali da janela da Faria Lima. A gente tem que realmente pegar a estrada e entender esses comportamentos das praças. Então a Taylor tem um trabalho, e a gente desenvolve um trabalho bem particular de entender como essas marcas nacionais, essas campanhas nacionais podem chegar em mercados regionais com pertinência e relevância. E aí alguns meios de mídia se sobressaem nesses planejamentos. Que legal. Então não é por acaso que a gente está aqui numa rádio hoje, que é o exemplo da materialização de fato de como as marcas podem chegar nesse Brasil regional, com 26 estados, mais Distrito Federal, né? O quinto maior país do mundo em termos territoriais. Então a gente tem esse olhar de ser uma inteligência de mídia especializada em regionalização da comunicação. A gente começou esse projeto em 2014, Legal. A gente iniciou com alguns trabalhos em algumas frentes e a partir ali de 2016 para frente a gente focou muito nesse olhar de oportunidades de mídia regional e a gente está fazendo isso para diversas indústrias de marcas muito fortes no Brasil e até marcas internacionais também. Que legal. Então, vocês estão trazendo esse diferencial de oportunidades da pessoa estar divulgando a marca dela, né? Não tem só mais um padrão, é só o digital, é só o TV, mas de estar fazendo essa abrangência de tudo. E vocês
estando ali fora, estudando como que os mercados estão reacionando, porque cada mercado varia muito também, né? Tem mercado que, vamos dizer, talvez que o jornal ainda é forte, né? Aham. E então vocês estão sempre atentos a isso para trazer a melhor opção para o cliente. Exatamente. O nosso negócio, a gente até se apresenta dessa forma, né? O nosso negócio é conectar as marcas com os consumidores Legal. nas praças locais, não importa o meio de mídia. E aí, claro, também o ecossistema da mídia, né? O ecossistema da indústria da propaganda, ele foi fragmentando, novas oportunidades de negócios surgiram, e não só na indústria da mídia. Quando a gente olha, por exemplo, para os bancos, teve uma transformação enorme. Hoje, para eu investir dinheiro, eu não preciso ter uma conta em banco. Olha só, verdade. Hoje, para eu comprar mídia, eu posso ter um trabalho de agência, mas eu posso ter empresas especialistas em entendimento desse universo da mídia regional. É mais ou menos onde que a Taylor se apresenta e atua hoje. A gente até brinca, né? A gente é XP da mídia, né? Olha então, só. a XP Você tem um banco de opções ali para a pessoa investir onde ela quiser. Exatamente. A XP é especializada em investimentos. A Taylor é especializada em investimentos em mídia, né? Legal. E quando a gente fala... às vezes o cliente fala, eu tenho que gastar isso aqui em mídia. Não, eu tenho que investir isso em mídia. Então, a gente gosta de estar perto desse conceito da XP que tem muito a ver com o nosso negócio também. Eu acho que você explicou muito bem. Agora até eu entendi, gente. Então, mas é muito legal trazer essa conscientização, né? Porque a gente entende hoje que... eu sempre falo assim, uma empresa, para ela sobreviver, o mais importante é vendas. Né? Sem vendas, você pode ter o melhor produto, você pode ter gastado milhões ali na fachada, tudo. Se você não tiver alguém que vai vender seu produto, a empresa não vai ter lucro. Mas o marketing, ele está quase ali junto com a questão das vendas. Porque um marketing bem feito, ele não é que ele vai vender para você, mas ele vai facilitar a sua venda e vai até agregar um valor. Porque daí você sai, quando você tem um marketing muito bem feito, né? Você sai daquela guerra da comparação, você sai daquela guerra de preço, porque as pessoas estão entendendo o que a sua empresa trabalha, qual que é o propósito dela, qual que é a missão, né? A qualidade de produtos, ou o que seja, né? Então, eu creio que assim, um marketing, né, esse trabalho que vocês estão realizando é fundamental. E hoje em dia, você vê que há uma diferença entre as empresas de cidade grandes, né, que já tem essa visão talvez mais macro de marketing, do que as empresas do interior e tudo mais. Como que você vê esse relacionamento? Olha, você teve uma experiência de morar fora há 22 anos. Um pouquinho tempo. Pouquinho tempo, 22 anos nos Estados Unidos. E a gente até estava conversando, né, Aline? Lá nos Estados Unidos, na América do Norte, tudo começa pelo marketing. Você não abre um restaurante antes de ter todo um marketing muito bem desenhado e arquitetado. Começa com a marca, né? Começa com todo o trabalho de divulgação. Cada cidadezinha americana tem um branding muito forte, né? Tem até, é chamado até de brand place, né? O marketing do lugar, sabe? A marca do lugar. Então, essa concepção americana do marketing como uma obsessão fez esse país ser, né, a potência que ele é em termos econômicos, né? A capital do marketing do mundo, se a gente pode falar assim. Quando a gente olha também para os mercados regionais, nada impede que essas estratégias sejam construídas aqui. Para um microempresário, né, para uma média empresa ou para uma grande empresa também, em territórios regionais, que pensem essas estratégias de marketing de forma integrada, claro, porque hoje as possibilidades de você fazer isso de uma maneira muito orquestrada é bem importante hoje, né? Olhando as possibilidades digitais e olhando também as possibilidades de mídia, que a gente chama ainda, né, de mídias tradicionais, que constroem valor e percepção de marca. Então, quando a gente percebe esses movimentos dos mercados regionais, a gente fica muito feliz e admirado quando a gente vê como algumas marcas do interior têm força e tamanho maiores que muitas marcas que são consideradas marcas nacionais, né? Quando a gente olha a potência que é os supermercados Mufato, aqui do Paraná. De onde que é o Mufato? Mufato é de Londrina. Londrina. De Londrina. Mas quando a gente olha o grupo Zema, né, do governador Zema lá de Minas, né? Tão forte quanto a Magazine Luiza. O Cicobi tem mais agências que o Bradesco, só fica atrás do Banco do Brasil. Olha só, e começou ali numa salinha, né? Então assim, começou pequeno no interior, depois foi ganhando um mercado nacional com um trabalho muito bem construído através dos mercados regionais para ter essa expansão nacional depois de visibilidade. Né? Sim. Não, e isso é muito interessante porque
a importância, né, da gente... Não importa onde você começa, ou quão pequeno ou quão grande você é hoje, né? Eu acho que existe uma concepção, às vezes, tipo, eu tô aqui, vamos supor, na minha cidade, eu tô aqui há 30 anos, todo mundo me conhece. E, cara, primeiro, nesses 30 anos, quantas pessoas já se foram, quantas saíram daqui, quantas novas entraram? E você tem que fazer o seu próprio marketing, né? Eu vejo assim que hoje até o rádio, a gente tem que trabalhar o nosso marketing. Não adianta eu achar assim, as pessoas, né, já têm o rádio. Por quê? Porque tem várias audiências. Nós temos o público do Instagram, nós temos o público do Face, do YouTube, nós temos universidades, nós temos o público local, né? Então, você tem que estar fazendo o seu próprio marketing, investindo, né? Porque hoje em dia a gente não consegue grandes resultados sem a gente investir também, né? O próprio estúdio que nós criamos aqui, né? Que as pessoas conhecem, da Rádio Massa aqui de Umuarama, foi um estúdio pensado na nossa atualidade, no momento atual. O que as pessoas querem hoje? Querem uma experiência diferente, né? Eles querem sentir algo diferente. Não adianta simplesmente você... né, aqui está o seu produto. As pessoas querem algo diferente. E essa experiência do presencial está muito forte também, né? Então, as marcas também estão apostando muito nisso. Então, eu creio que é o caminho. E como você diz, você tem que estar buscando esse conhecimento e se atualizando. Ou você acaba, às vezes, ficando para trás. Uma grande marca, né, pode, às vezes, ir perdendo ali o prestígio, ou... Porque sempre vai ter, né? Quanto maior você fica também, maiores são os problemas e tudo mais, né? Então, o marketing serve para você estar ajudando você a lidar com tudo isso, né? E essa questão da fidelização, né? Hoje é um desafio mesmo você fidelizar os clientes, né? Você acredita que existe fidelização de clientes? Olha, Qual é a o sua trabalho percepção? de fidelização é contínuo. Você tem que estar fidelizando todos os dias, né? Uhum. É que nem casamento. Todo dia você tem que ter uma mensagem ali positiva de amor e de carinho, porque senão você não vai criando uma relação positiva. As marcas, né, mesmo com produtos e serviços, né, principalmente serviço, que tem muito atrito na relação, você precisa, com certeza, estar fazendo esse trabalho de fidelização. Eu acho que existe fidelização, até porque o próprio consumidor, quando ele se sente confortável, né, com o serviço, que ele é bem atendido, a resposta é positiva, é ágil, ele fica super feliz. Mas também, cada vez mais o consumidor, ele tem voz para dizer se ele não foi bem atendido, do que ele não gostou, como que isso pode melhorar. E as marcas têm que prestar atenção nisso e ter agilidade para mudar essa atitude, se às vezes não está muito adequada conforme o consumidor quer. Mas existe processo de fidelização, né? A gente percebe aí que tem os serviços e produtos que a gente gosta de se relacionar. Sim. Mas é um trabalho constante, contínuo, né? E o que você citou aqui, Aline, também, de toda a construção que vocês fizeram na massa aqui de Umuarama, de ter esse estúdio incrível aqui, né? A gente tem muita força e presença regional, mas a gente está muito nas principais capitais do Brasil. A gente não vê, às vezes, enormes rádios com uma estrutura pensando nesse 360. Né? Hoje eu quero assistir a minha rádio. Né? Porque, assim, não importa se é áudio ou se é vídeo, é o conteúdo que está vindo. Exatamente. Né? Como que você está transmitindo esse conteúdo? Então, eu canso de assistir rádio. Eu também, eu gosto. E o que vocês fizeram aqui nessa concepção, nesse estúdio super moderno, né? Levando informação, levando entretenimento em áudio e vídeo, é uma nova plataforma de mídia. Sim. Né? A gente chama ainda de rádio, mas talvez nem seja o nome mais adequado. Né? Verdade. Isso aqui com as soluções que ela vai estar trazendo, Exatamente. E gratuito. Exatamente. Olha que loucura, se a gente pensar, né? Vamos lançar uma startup agora que vai ter tudo isso, vai ser gratuita, seria uma explosão mundial, que não precisa da internet, né? Seria um novo unicórnio aí, se a gente pensar, né? Toda a concepção do meio rádio. Mas fica esse desafio também para todo o universo do meio rádio pensar nisso. Também estar nessa evolução, né? Com certeza. Porque as empresas que hoje não pensarem em como que elas têm que estar evoluindo, o que elas têm que estar melhorando, processos, e em tudo, né? Eu digo assim, na profissionalização do meio rádio, isso é muito importante, mas a gente tem que estar pensando isso nas diferentes áreas, em pessoas. Hoje em dia, a gente tem tanta tecnologia, né? E as empresas precisam estar passando isso. Por quê? Porque isso vai diminuir a margem de erro, né, que a gente pode cometer, isso vai... te dar mais dados para você estar trabalhando com o cliente, porque hoje em dia as pessoas querem ver números, né? Querem ter dados e tudo mais, que é o grande fator, né, do momento. Como que você vê essa questão
do impacto do rádio, sendo que, né, comparado com a internet, sendo que a gente não tem números, assim, né? Eu sei que você conhece um pouco mais sobre isso. Olha, o que a gente percebe aqui, Aline? Claro, tudo em termos de mídia tem que estar baseado em dados. Senão é palpite. E aí... eu sou a número 1. Eu sou a melhor. Quem toma as decisões, às vezes, que não está baseado em dados, é um palpite, é um achismo, enfim. E mídia tem que estar muito baseado em dados. Mas também existem muitas percepções, né? O mercado do meio rádio, às vezes, não tem pesquisa em várias praças, né? Mas você consegue fazer também uma análise do número de seguidores que essa rádio tem nas redes sociais, como essa rádio tem uma penetração ali na sociedade local, as prefeituras passam informação também da percepção dessas emissoras, qual que é o comunicador daquela rádio que, de fato, movimenta a cidade. Que as pessoas ouvem com credibilidade, claro, né? Ele falou, eu quero ir lá. Que ouvem com credibilidade, Aline, que é esse cara que vai dar a dica do final de semana, sabe? Essa voz local, com o sotaque da praça, ainda é muito presente no Brasil. E quando a gente fala para mercados regionais, ela é fundamental. Então não tem como uma marca entrar no mercado local sem pensar nessas características da construção de um bom plano, utilizando aí os testemunhais locais, os comunicadores locais. Mas você perguntou ali em termos de números, né, de rádio. Então a gente faz muito essas análises, né, sentindo um pouco mais a alma e não o corpo, né, da rádio nesse sentido. Isso ajuda bastante, a gente consegue ter uma percepção legal nesse sentido das próprias emissoras. Mas também a gente vai conversar muito com as associações de classe, né? As associações do meio rádio e TV em vários estados, né? Então a gente participou de alguns congressos recentes em Santa Catarina, no Paraná, conversamos com o pessoal do Minas, Rio Grande do Sul, lá o pessoal do Amazonas. O que a gente percebe? Que o rádio tem uma característica também de ter muitos negócios, de realizar muitos negócios diretamente com os clientes, né? Sem ter uma agência pensando e planejando. Tem os dois lados. Tem o lado que isso ganha uma velocidade até para a rádio, ela acaba comercializando ali, né, o seu serviço, né, a sua mídia, desenhando essa mídia junto com o cliente, mas ao mesmo tempo, uma mídia, ela vai custar o mesmo valor se o material que o cliente colocar for bom ou ruim. E se o material for ruim, nada vai dar certo. Não tem coisa mais bacana do que você ouvir um jingle em rádio muito bem feito e muito bem produzido. Que é aquele chiclete, mas aquele chiclete positivo que a tua filha de 3 anos às vezes escuta e sai cantando. Sim. Entendeu? Se você colocar um material ruim, é péssimo. O cara desliga a rádio. É ruim para a emissora, é ruim para a marca que está anunciando, é ruim para o ouvinte que não gostou daquela comunicação. Então, investir nessa produção também dos materiais é muito importante. Que é um papel também das agências prestar atenção cada vez mais, né, nesse trabalho de conteúdo ali do break comercial nesse sentido. De fazer ele ser atrativo, né, para as pessoas estarem ali, né? Essa palavra que você usou, eu adoro ela, porque assim, quando a gente fala de break comercial, não importa a plataforma, seja digital, seja televisão, seja rádio, seja o que for. Se aquela publicidade for interruptiva e não for atrativa, acabou. Pulou. Deu 2 segundos ali, você já tá pulando. Tá pulando. Já dá um skip na hora. Mas, se ela te passar informação, se ela te emocionar, se ela te entreter, às vezes ela tem um gancho de 5 segundos para te grudar. Sim. Né? Eu adoro alguns filmes do Itaú, por exemplo. São super simples, super diretos. Acho que eu vi um do Itaú esses dias. Com texto, sabe? Tem texto, tem potência ali de texto, de roteiro. E às vezes as produções não são produções megalomaníacas, entendeu? Às vezes é um casal, às vezes é um recorte de um quadro, de uma conversa, mas tem texto, tem conteúdo. E é atrativo. Olha só. É uma piada boa, uma piada inteligente, entendeu? Uma mensagem inteligente. Então, o break comercial sendo atrativo e não sendo interruptivo, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Porque a pessoa vai estar ouvindo com mais atenção, vai marcar mais até no subconsciente dela ali o que ela está escutando, né? Claro. E vai estar ali, vai estar gerando mais audiência, né? Não vai perder naquele momento. Exatamente. E ao mesmo tempo que você perguntou ali do meio rádio, quando a gente olha no cenário nacional, por esse volume de compra de clientes diretos em várias e várias rádios pelo Brasil, em vários estados, às vezes o volume de compra de mídia no meio rádio, né, é maior do que 50% de clientes diretos, esse share publicitário
às vezes ele é um pouco desequilibrado, né? O trabalho que o SEMP faz... Não está sendo um trabalho junto, né? Unido ali. O trabalho que o SEMP faz é fundamental para a gente ter um olhar nacional. Mas olhando de fato, quando a gente vai para os mercados regionais e começa a levantar algumas informações de faturamento de emissoras, das associações de classe, a gente percebe que às vezes não são 300 agências de publicidade no Brasil que apresentam um número do bolo publicitário total. Sim. Então esse trabalho que a gente faz de regionalização em praça a praça dá um entendimento melhor do mercado. E o rádio na nossa operação de mídia é muito importante exatamente por isso. Legal. Porque a gente sabe que nas praças locais ele é muito forte e às vezes ele é invisível de algumas operações... De algumas marcas que estão... Do eixo Rio e São Paulo, por exemplo, do Brasil. Entendeu? Que estão com outro olhar, né? Bom, gente, essa grande propaganda do rádio, eu não paguei ele para falar isso, tá? Vem aí do estudo, mas é muito legal, viu? Obrigado, Léo, por estar trazendo essa consciência, porque é uma coisa que a gente está lutando aqui, né, para mostrar a importância. E como se diz, a gente não está vendendo só rádio, a gente está vendendo, né, toda uma atuação ali com os locutores, com as redes sociais, né, um conjunto, né, de mídias. Mas eu queria, inclusive, dar um exemplo, assim, gente, nessa questão de custo, né, que você falou, o que é custo, o que é investimento, e como que, às vezes, colocar um profissional qualificado vai mudar tudo. Então, o investimento vai ser o mesmo, né? Às vezes vai até ser menos. E eu vou te dar um exemplo aqui do nosso estúdio, tá? De início, nós tínhamos uma outra arquiteta, né, que fez os espaços e tudo mais, que foi muito bom na questão de espaços aqui da empresa. Mas quando foi para a questão de fazer o design do estúdio, né, ela simplesmente me levou numa loja de móveis, né, de móveis planejados. E daí o cara começou ali a montar o estúdio, né? E eu fiquei assim, né? Primeiro eu falei, mas é assim que faz? Porque eu nunca tinha nem contratado um arquiteto designer top, assim, que eu achava que era muito caro, né? Aquela coisa. E eu falei, aí eu fiquei ali, sério, a gente ficou nesse vai e volta, perdemos um tempão ali. Quando ele passou um orçamento, ia ficar caríssimo, ia aparecer uma sala de TV. Ia, literalmente, então, um painel, madeira, ripado, caríssimo, com uma TV no meio, ia aparecer uma mesa de jantar. E eu lembro que eu falei assim, cara, não é isso. Aí, olha só, gente, estou confessando aqui meus erros, tá? Para querer economizar, né? Eu fui numa menina que tinha feito uns renders pra gente, que ela trabalhava numa empresa, e eu falei, cara, porque eu sou arquiteta também, né, gente? Mas eu não sou designer. Aí eu falei, olha, eu quero te contratar para você fazer para mim para você fazer o render, o design ali. Eu vou te mandar as ideias, você junta tudo e me passa. Ela, beleza. Menina super bacana também, coitada, ela perdeu um tempão também. Fui mandando tudo. Aí até que tava prontinha ali. Aí eu ia mandar a pessoa do móveis fazer. Mandei para ela os desenhos. Eu falei assim, amiga, eu não consigo mandar fazer isso. Eu falei, não é isso. Não é isso que eu quero. Não é isso. Aí essa pessoa que fazia dos móveis falou assim, Aline, eu sei o que você precisa. O que você está me falando, as suas ideias aí, fala com essa designer. Né? Aí onde foi que eu entrei em contato com a Caju, né? E assim, morrendo de medo. Tipo assim, porque eu estava tão desapontada já, né? Mas por quê? Eu também não estava procurando os profissionais certos porque eu estava buscando. Porque tem, né? Não é que o profissional antes não era bom, mas não era o profissional porque eu estava buscando. Não chegou no sonho que você tinha. Exato. E ele trabalhava diferente também, né? Cada pessoa trabalha de uma forma. E eu lembro que ela me passou o orçamento. E não ficou muito caro. Eu falei, cara, eu achei que ia, né? Eu já tinha uma percepção que ia ser uma coisa muito cara. E assim, eu lembro quando a gente foi, te juro, assim, para a apresentação, né, que eu mandei tudo para eles e não perguntaram mais nada pra gente, não ficou, né, perturbando nada. E foi o dia da apresentação né, dos renders ali, né, dos estúdios. Eu lembro que a gente foi em Campo Mourão, eu tava com meu esposo, ele falou assim, eu falei, cara, não tô esperando nada. Tipo assim, não quero me desapontar, né, tipo, preparada para falar, olha, muda isso, muda aquilo, né. Te juro, eles terminaram a apresentação, eu e meu esposo como assim. Tipo, a gente não tinha o que falar. A gente ficou assim, cara, superou muito nossas expectativas, né? E olha o mais fantástico de tudo. Ficou um projeto muito mais moderno, diferente, tudo, e mais barato do que o primeiro. Olha só. E atendeu, chegou e alcançou o sonho que você tinha, que às vezes uma nomenclatura que é do universo aí da propaganda, o briefing, né? Às vezes acertar o briefing também é um trabalho nosso, do cliente. Exato, de falar, porque a gente não sabe. E às vezes a gente não sabe, né? Então, o trabalho... Eu tenho uma irmã que é arquiteta também, um beijo para ela.
E às vezes é muito difícil, É difícil. entender o que o cliente quer quando Que nem ele o não cliente consegue. sabe direito o que ele quer. Ele não sabe o que ele quer. Daí ele olha, né? Às vezes a gente, como cliente, é péssimo nesse sentido. Sim. Mas ao mesmo tempo que a gente consegue demonstrar o que a gente tá, aonde que a gente quer chegar, o que você, que acho que até teve a habilidade de pegar o que você talvez não conseguisse explicar perfeitamente, mas falar, acho que eu sei o que ela quer, e que você contou, o grande trabalho foi a moça da loja, né? Que conectou Sim. você com a pessoa que resolveu o seu problema. Que ela podia, né, assim, Aline, não, manda fazer, tá lindo, tá normal, né? Mas ela também entendeu a minha dor, né? E tinha esse conhecimento dessa pessoa que podia me ajudar, né? Então, Prestação de serviço, Aline, é solução para problema. Exatamente. Prestação de serviço, sempre que você vai Aí é buscar uma maneira um de serviço... fidelizar o cliente, gente. Você resolver o problema do cliente. Claro, né? eu tô com um problema, eu preciso de uma solução, seja o que for na prestação de serviço, entendeu? E essa solução tem que ser cada vez mais rápida e ágil, né? Exato. Porque quando a gente fala aí do mundo dos negócios, hoje não é o maior que come o menor, é o mais rápido que ganha do mais lento. Sim. Essa velocidade com qualidade junto em qualquer atendimento... Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E- Muito e- legal a tua história, adorei. E, entregando aqui, né? Porque eu não queria investir, né, gente? A gente não quer pagar o preço, mas, assim, faz toda a diferença você ter um profissional que entende, né? E isso para as empresas também. Eu falo, cara, as empresas hoje têm que contratar consultores para estar ali dentro, para estar profissionalizando os seus processos. E a mesma coisa com o papel da agência hoje. As pessoas têm que estar investindo, a empresa tem que investir num profissional que tem esse know-how, que tem esse conhecimento, para que ele ajude você a construir a sua marca. E a agência fazer isso, né? Porque nós aqui, eu até falo como empresa, a gente tem essa missão de solucionar o problema do cliente, de trazer soluções para ele, mas é difícil para a gente, com tudo que nós temos que fazer também, às vezes, acertar perfeitamente. Na verdade, não tem como, né? A gente criar a missão, a visão, o propósito daquela empresa. A gente vai, com o que ele tem, fazer o melhor possível. Distribuição de marca, ao vivo, flash, blitz, né? Tudo que a gente tem de opções, de leque de opções, a gente vai dar nosso melhor. Mas eu creio que, assim, para as agências, as empresas que estão ouvindo hoje, é importante você buscar uma agência que se identifica com o perfil que você quer trabalhar, né? E como eu também, né? Às vezes a gente acha que um profissional vai custar muito caro, mas às vezes vai custar mais caro você não ter esse profissional. Porque aí você vai estar investindo, né? Ou gastando, como alguns dizem, né? Pagando panfleto ali, fazendo um mês de TV, fazendo 2 meses de rádio, falar, ai, nada dá certo. Mas por quê? Porque não está tendo uma estratégia alinhada, não está tendo uma visão, né, da onde você quer ir. E às vezes, como eu tinha até o conhecimento, né? Eu era arquiteta, tudo, mas eu não tinha o know-how para onde eu queria chegar. Eu precisava de um expert para me ajudar a chegar lá, né? Então, eu creio que essa é como que você vê, como que você diria para as empresas buscarem essa ajuda profissional, buscar uma agência, o que eles devem estar atentos? Porque a gente também sabe que tem agências também que prometem muito e não entregam, né? Então, como que você diria para as empresas, né, voltarem a ter esse contato com uma agência? Olha, a gente está falando aqui de prestação de serviço, né? A área de agência, consultoria, enfim, é prestação de serviço. Essa relação entre o empresário e a agência dele, sabe? A equipe que atende ele, ajuda ele a construir uma marca e ganhar mercados e fazer que o produto dele, na hora que ele for comercializar, ele consiga comercializar até com um valor maior do que a média de mercado, porque Exato. ele investe na marca dele. Então, ele precisa ter tudo isso muito bem azeitado. O trabalho da agência, né, em alguns mercados locais, ela é uma extensão do departamento de marketing. Exato. Né? É uma extensão do departamento de marketing. E as agências mais regionais têm esse trabalho também de entrar e solucionar um problema o problema que os clientes têm, às vezes de concepção de preço, né? A montagem da melhor estratégia de comunicação, mas também muito nos 4 P's, né? Olhar praça, olhar produto, olhar preço, né? Não só a parte da publicidade que é o espaço da agência. E o próprio empresário, ele tem que ter essa relação de confiança. Ele tem que ter obsessão pelo marketing. Sim. Né? Porque muitas vezes o empresário, ele tem algumas características. Às vezes é um empresário com viés mais financeiro, às vezes é um empresário com viés mais de operação, às vezes é um empresário com viés mais comercial, mas todos eles têm que ter uma obsessão pelo marketing, porque vai ajudar a empresa dele a vender mais
e melhor. Essa é a característica. Acho que essa é a chave do marketing. Essa é a chave do marketing. Vender mais e melhor. Né? Vender mais e melhor. E isso é um trabalho que você não faz, às vezes, em um ano. É um trabalho que você vai construindo percepção de valor, entendeu? E aí, a cada ano que passa, as coisas vão melhorando, você vai ampliando a capilaridade, às vezes, do seu negócio. Mas essa relação com a agência tem que ser muito de confiança. Se o trabalho não está legal, precisa sentar, reavaliar, estudar. Mas é um trabalho de confiança, porque, de novo, é prestação de serviço. Não tem nada diferente de você contratar uma arquiteta, um arquiteto, que vai desenhar um projeto com você, vai acompanhar você numa obra importante. A relação é de confiança. Com a agência, é da mesma forma. Vocês estão juntos. Porque se o cliente performar, vai ser bom para a agência. Se a agência fizer um bom trabalho, vai ser bom para o cliente. E naturalmente, a agência fazendo um bom trabalho para o cliente, ela vai conquistar novas contas, as coisas vão funcionar. Flui, né? É um ciclo super virtuoso nesse sentido. Né? Então, acho que fica tanto desafio para as agências também estarem se atualizando e buscando outras opções também, né? Porque o que a gente vive hoje aqui, ainda mais no interior, é que as agências focaram só no marketing digital, né, que é só o que se fala, e eles estão perdendo o mercado, o próprio cliente deles está perdendo o mercado e oportunidades de estar, né, divulgando a sua marca em outras plataformas. Mas, assim, o que você falou ali é justamente isso, né? Você procurar um profissional que vai agregar esse conhecimento e você criar esse relacionamento de confiança e estar fazendo essa troca, né? Eu creio que hoje em dia isso é a chave de tudo, né? E uma coisa que eu falo, gente, é assim, é uma construção. Não existe resultado. Pode ser, até o carinha que às vezes posta um Reels ali e viraliza, o que aquilo significa para ele no outro dia? Nada. Entende? Ele vai ganhar dinheiro com aquilo? Não, entendeu? Porque geralmente o que viraliza é entretenimento, alguma coisa assim. Se ele não tiver uma estratégia por trás do que ele está fazendo, claro, não vai adiantar de nada. E então a gente tem que parar como empresa de querer ter. Eu vou anunciar somente quando eu tenho ali um feirão, vou anunciar 3 dias, e você espera que aquilo resolva o resultado da sua empresa. E aquilo não vai resolver. Eu acho que nem as redes sociais funcionam mais assim, né? Tipo, é uma construção, as pessoas têm que criar essa conexão com você, né? Alguns meios de mídia, eles têm o objetivo, às vezes, de... Você sabia que eu existo? Ele vem antes. Ele vem antes do funil digital, sabe? Olha só. Você sabia que eu existo? Sabia que eu tô aqui? Isso um outdoor conta, isso uma campanha de rádio conta, uma campanha de televisão. Eu tô aqui, eu existo. E aí depois você vai pesquisar, você vai levantar mais informações, né? Você vai pesquisar um hotel, uma pousada que você quer viajar. Mas antes disso, ela precisa iniciar uma conversa, entendeu? É claro que o mundo digital, a tecnologia, veio para facilitar demais as coisas. Ela é um agregador nesse processo, mas ela não é tudo. Ela não pode absorver tudo. Lembrando que o digital é um mar aberto. Para você aparecer num mar aberto... Milhões de coisas. Você tem que ser um transatlântico. Um barquinho você não vai ser visto. Não vai dar. Né? E cada meio tem o seu espaço e o seu objetivo. Então, assim, as coisas são super complementares. Super complementares. Então, tudo não ali adianta junto, só fazer né? isso, não adianta só fazer aquilo, né? As coisas, né? Eu vou comprar um carro. Mas como que eu decidi pelaquela marca? Pô, aquela marca veio conversando comigo, se apresentou, eu vi o filme dela na TV, eu vi um anúncio, né, digital no jornal, eu fui impactado por um spot de rádio muito bacana. E aí eu vou pro digital levantar mais informações, que tem que ter um site legal, que o produto tem que estar bem apresentado. E eu vou pro ambiente físico. Eu vou fazer o test drive, eu vou ter essa experiência real, física. E uma conversa antes nesses elementos de mídia. Então tá tudo muito em transformação, Aline. Se a gente for falar assim, vamos falar de futuro, é uma loucura. Daqui 2 anos a gente nem sabe o que vai estar acontecendo. Todo mundo que vem me perguntar, e o futuro? Eu falei, do futuro, não sou louco de falar. Eu tô louco para construir junto. Porque a gente não sabe como vai ser. As coisas mudam muito e muito rápido. Exatamente. Né? Mas é interessante a gente acompanhar esses movimentos e sempre estar educando também os empresários. De novo, olhando para esse Brasil que às vezes não é a nossa realidade, né? Às vezes a realidade dos clientes da empresa, da indústria, é um outro comportamento de estilo de vida, de rotina, de conexão urbana, de jornada, né? Exato. A gente sempre fala isso, né? As pessoas estão em movimento.
Né? Tem gente que acorda cedo pra ir pra academia, tem gente que acorda Tem uns cedo pra doidos levar... que fazem isso. Tem uns doidos que fazem. Acho que num congresso de 1000 pessoas, a gente era os únicos que estavam ali, né? Que pulava cedo. Mas tem gente que acorda pra levar o filho pra aula, pra ir trabalhar. Tem gente que não acorda porque trabalha à noite e dorme de dia. Cada um tem sua rotina. Cada um tem sua rotina. E essas transformações da rotina das pessoas, a mídia precisa estar presente, acompanhando e se adaptando. Sim. Não é à toa que recentemente, acho que a TV Globo agora vai mudar toda a programação da manhã. Olha só. Né? Sai Ana Maria Braga, que era 8 horas da manhã, cozinhando, que ninguém entendia porque aquele era naquele horário, agora ela veio para cozinhar 11 horas, 11h30, entendeu? E aí, essa programação, de novo, foi até a entrevista aí nessa semana do diretor de variedades da Globo. A gente precisa acompanhar a rotina das pessoas. Precisa estar inovando, né? Entender esses movimentos. Mas eu fiquei chocada quando eu voltei pro Brasil, né? Depois de quase 22 anos, né? Falei, cara, eram os mesmos apresentadores na Globo. Era tudo igual. Falei, gente do céu, mas é porque, né? Eles têm ali todo o know-how para estarem fazendo, mas agora estão tendo que se virar também, né? Sim, eles estão se adaptando a esses novos momentos, né? E todos os movimentos que eles fazem também são acertados, porque também eles estudam muito antes de fazer qualquer movimento. Eles não jogam para perder, jogam para ganhar. Então, acho que essas movimentações na própria GAD ali vem para... E a gente tem que estar aprendendo, absorvendo com isso, né? Com certeza, tem que estar acompanhando, Acompanhando. Né? Exatamente. Você estava aí falando, né, nessa questão, e me veio uma experiência que aconteceu comigo. Lá nos Estados Unidos, eu me formei em arquitetura, fui para lá, tudo, tive as crianças, né, meus 3 filhos. Aí eu lembro que o meu segundo filho, eu não estava feliz com o meu corpo e tudo mais, precisava emagrecer, né? E daí eu entrei por um negócio chamado Beachbody, que é parecido aqui com o Herbalife, mas lá eles julgam que é bem mais... Não, eu acredito também que era maravilhoso. Bem mais natural e tudo mais. Mas, enfim, entrei depois de ver um monte de gente ali, né? Falando, né? O pessoal ali, sendo muito criticado também, porque eu tinha uma cunhada que trabalhava com isso, e a minha família metia a boca nela, né? Tipo assim, porque fica se mostrando na internet e tudo mais. Aí fui lá eu entrar nisso, né? Tipo, não somente comprei o produto, mas eu decidi ser coach também, né? E eu lembro da primeira selfie que eu tirei até hoje. Gente, eu odiava tirar foto, essas coisas. Quem vê hoje fala, acho que eu nasci com isso, né? Eu lembro da primeira selfie que eu tirei fazendo careta, tipo assim, gente, primeira selfie aqui que eu tô tirando, né? E morrendo de vergonha também de postar, porque eu via todas aquelas críticas de fora, né, e tudo mais. Mas o que me veio na cabeça, né? A gente tinha as pessoas ali que vendiam muito, né, um network marketing, né? Então eles compartilham muito. E tinha uma moça que ela fazia um processo de... Ela colocava uma foto que nem era dela, né? Tinha o script ali e ela tirava 100, 200 leads por mês, né? Não sei quanto que ela investia e tudo mais. Aí, pra vocês terem uma ideia, né? Eu estava sempre postando ali, eu acho que eu investia também um pouquinho, mas investia. E assim, nunca tinha resultado, né? Fazia o post, investia ali $50, $100 e tudo mais. Aí um dia eu estava indo viajar de férias para Utah, para visitar minha família, com minhas crianças, os 3 pequenininho. E eu postei essa imagem dela, com o script dela, gente, olha, eu copiando, né? Fazendo um baita copyright ali. Aí, coloquei e fui viajar, né? De repente, no aeroporto, começou um monte de mensagem, um monte de coisa, um monte de e-mail. Você colocou uma foto sua, da família? Não, uma foto, que era uma foto de uma pessoa fitness, né? Não era nem dela. Entendi. Mas ela usava aquela imagem e ela tinha muito resultado com aquela imagem. Entendi. Então, eu usei a mesma imagem dela, tá? Coloquei ali o copy e tudo mais e comecei. Um monte de e-mail. Aí eu falei, gente, não sei o que eu faço, porque eu nunca tinha recebido tanto, né, e-mail assim para conversar com as pessoas. Ai, gente, olha pra vocês terem uma ideia, eu recebi acho que uns 50, 60 leads ali, e-mails direto às pessoas. E eu passei as férias respondendo e-mail, porque eu não tinha um script, eu não tinha processo, eu não tinha nada. Sabe quantos desses 60 eu vendi? 0. Porque você não tinha uma continuidade, você não tinha. Conseguiu... Primeiro, eu não tinha um marketing bem construído nas minhas redes, então as pessoas que entraram em contato comigo talvez foram ver a minha né, não era uma coisa assim muito bem preparada. Eu não tinha um argumento muito bom ali, né? Então, assim... Você estava frágil. Eu estava frágil, né? Então, você vê, eu fiz uma campanha, né? Viralizou, tive um ótimo resultado, só que daí eu não estava preparada para vender aquele produto e o resultado... A culpa foi de quem? Foi do Facebook? Não, a culpa foi minha, né? E aí depois, inclusive, eu conversei com essa menina, ela passou o script dela. Gente, o script dela, fantástico. Você acha que ela faz customizado para você, mas ela usa o mesmo para todo mundo, gente. É incrível. E só que daí as próximas campanhas que eu fiz, você acha que o Facebook entregou do jeito que ele entregou? Não. Não, bem. Aí eu tinha que investir pra caramba. Sim. E olha,
Para vocês terem uma ideia, quando eu falo questão de investimento, porque eu vejo empresas que não investem nisso. Eu estava trabalhando de casa, tá? Minhas 3 crianças pequenas, um orçamento bem curto, e eu investia $700 a $1.000 por mês. Para vender 3 a 5 pacotes de valor baixo lá, entendeu? Por quê? Porque aquilo me gerava uma renda contínua. Então, assim, a gente tem que investir, sabe? Às vezes vai dar uma sorte ali, o negócio vai dar bom, e se você não estiver preparado, você pode perder também, né? Por isso que a importância, se eu tivesse uma preparação melhor, pessoas ali me ajudando, eu talvez teria tido um resultado melhor. Estraguei minhas férias, porque não conseguia aproveitar as férias. Né? Então, assim, eu lembro, sempre falo assim, gente, e essa menina, ela falava, olha, a primeira vez que eu postei essa foto com esse script, eu tive 0 leads. A segunda vez, eu tive 0. A terceira, vendas, eu acho. A terceira vez, eu tive 0. Na quarta, eu vendi 30. Que era muito, porque a nossa meta era vender 3. Ela vendeu 30 em um mês. Mas ela investiu por quantos meses? 4 meses. Claro. Sem vender nada, com 0 resultado. Então, a gente ter essa percepção que você tem que investir. Construam o que eles virão. Né? Construam o que eles virão. É bem isso. Tem um filme, O Campo dos Sonhos. Assim. Builder and they will come. A gente usa. É o que eu estou fazendo aqui. Não, exatamente. O que você está fazendo aqui. E os americanos, ele têm essa visão, né? Essa percepção, né? De investimento e de processo de venda também, processos, né? Eles têm ali os bullet points muito bem organizados, né? São bons de fechamentos também. Então, essa etapa dos shakes, era shake, né? Eles são craques nisso, né? Então... Shake e exercício em casa. Então, eu comecei fazendo exercício em casa, que eu não era também de academia, jamais. Eu fazia dança, né? Que era a minha paixão, dava aula de zumba. Mas aí comecei 20 minutos em casa fazendo exercício. Que legal. Bela história. E agora estamos aí, né? Mas, Léo, um bate-papo muito legal aqui. Eu espero que as empresas, as pessoas estejam tirando os nuggets aqui, que a gente está agregando bastante. Mas conta pra gente, assim, um pouco do seu lado empreendedor. Como que é essa tua rotina, a rotina do empreendedor, como que você adapta tudo isso na sua vida? Olha, a gente falou um pouco de rotina até, né? E rotina é bom. A rotina precisa ser organizada, né? E às vezes, claro, algumas coisas saem fora do controle e tudo, mas você tem uma rotina organizada, você tem tempo para tudo. Diz que o desocupado... Não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada. Eu acredito nisso também. O cara muito ocupado tem tempo para tudo, né? O cara muito ocupado é pontual. O cara muito ocupado, ele dá atenção para a família, ele dá atenção para ele dá atenção... De qualidade ainda. Para o negócio e de qualidade. Tem tempo para tudo. Não tá morrendo afogado. Sabe aquelas pessoas que você conversa e parece que estão morrendo afogado? Sim. Nunca tem tempo para nada, sempre tá ferrado, sempre tá isso, né? Exato. Passa até uma imagem de descontrole. Exato. É claro que as coisas são intensas hoje, né? A gente tem o celular que tá aqui, né? O mobile, que é uma extensão do corpo. Exato. Que ao mesmo tempo... a nossa imagem via redes sociais, o nosso escritório, né, o canal que a gente se comunica. Tudo 24 horas, aquela coisa. A primeira coisa. e a última tela do dia, toda essa loucura. Mas assim, em termos de rotina, eu acho que você tem que ser muito regrado ali. Eu, depois de um tempo, né, trabalhando intensamente no mercado, sempre fui muito de trabalhar, nunca tive preguiça sempre fui muito de mercado, assim, né? Está ali presente, mão na massa, né? Sempre fui presencial. Pós-pandemia, virou mais híbrido isso, né? E consegui conciliar isso muito bem. Mas depois de um tempo, eu senti que também até meu corpo não estava ajudando a responder à intensidade de trabalho que eu precisava. Olha, em termos de concentração, né? Em termos de atenção para os negócios. Estava um pouco desequilibrado. E aí, claro, você vai fazer um check-up. Eu estava chegando perto dos 40 anos, o check-up não foi legal. Olha, tá pitando colesterol aqui, né? E por incrível que pareça, eu nunca tive problema de peso. Então, às vezes, o cara que não tem problema de peso... Você acha que ele tá bem saudável? Não, ele tá bem e ele come como um adolescente até os 40 anos. Né? Come açúcar, não tá nem aí. As mulheres, a gente não passa por isso. Depois dos filhos, depois dos 30, já era tudo. Já começa a complicar. E aí, só que daí os exames apontam, né? Olha, o colesterol não tá legal, né? Daqui a pouco você vai ter que começar a tomar remédio para colesterol. O sono, né? Totalmente instável. E aí depois eu fui começar até a acompanhar as pessoas, né, eu sempre cuido com essa palavra de sucesso para não passar a imagem errada, mas assim, os empreendedores que eu admirava, as pessoas que eram influenciadores, né, positivos para mim. Quem que é alguém que você se inspirou assim nessa jornada? Eu não sei se posso dizer uma pessoa, são várias pessoas de diferentes áreas,
mas todas elas tinham características em comum, né? Então, se você for para um congresso hoje, nos Estados Unidos ou na Europa, antes das 8 da manhã a academia está lotada. Tá todo mundo se preparando para começar o dia. Não é à toa que o livro lá, O Milagre da Manhã, virou um fenômeno mundial. Sim. Porque ele trouxe alguns ensinamentos, né, de concentração, meditação, exercício físico, que te preparam para o dia, né? E aí depois eu comecei a colocar algumas coisas em práticas e começou muito por essa disciplina de atividade física antes de começar o dia. Olha só, você colocou isso como um hábito ali. Comecei como um hábito. E depois que isso vira um hábito, né, depois de 90 dias, o teu corpo pede. E aí tudo começa a virar um ciclo positivo. Então, assim, se você acorda, faz uma atividade física, naturalmente durante o dia você vai se alimentar melhor. Você se alimentando melhor, você vai estar mais atento, Sim. concentrado, disponível, organizado para dormir melhor. Quem dorme melhor, acorda melhor, faz atividade física, come melhor, trabalha melhor. Exato. E aí eu tentei desenhar uma agenda que me permite fazer isso, compondo o meu lado de trabalho, compondo minhas atividades físicas e compondo também o meu tempo ali de marido, de pai, né, de estar presente. Então, assim, quem consegue se organizar, consegue fazer tudo ali. Consegue fazer tudo, E quando a gente olha os grandes empreendedores hoje que estão despontando aí nos seus negócios, eles têm essa característica, né? Então, não sou contra um happy hour com um drink, com uma bebida ali para às vezes quebrar o gelo, mas ao mesmo tempo tem que ter essa disciplina de agenda. Então você vê os grandes expoentes aí, fundadores de grandes startups, esses caras têm uma rotina também de autocontrole, né, de corpo, mente, espírito, família, muito bem organizada, assim, né? E não tô dizendo que é um super-herói, nada disso. Um monte de falhas, às vezes as coisas escapam, saem do controle, mas já tem essa consciência, né? Tem uma consciência, sabe que isso é importante. E aí, claro, você percebe as melhoras, né? Os teus exames clínicos melhoram, a tua performance na empresa melhora, as coisas... Teu corpo melhora, não na hora, né? A gente demora. Mas vai tudo melhorando. Tudo. Isso vale para jovem, isso vale para gente de mais idade, vale para mulher, vale para homem, vale para todo mundo ter essa nova concepção de estilo de vida. Eu creio que o que você está falando aí, Léo, eu acho que é o essencial de hoje. Por quê? Porque antigamente, uma pessoa de sucesso era considerada uma pessoa que era muito rica, né? Tinha muita influência e tudo mais. Só que a gente via essas pessoas, como que elas eram? Família destruída, sozinhas, não estão bem fisicamente, né? Pessoas que geralmente aquele chefe, né? Que a maioria nem gostava muito, né? Porque só mandava, cala a boca e tudo mais. E hoje em dia, o jovem não quer mais isso. A gente não quer esse tipo de vida. A gente quer ter esse padrão, a gente quer ter essa liberdade financeira, né? Mas a gente não quer viver dessa forma. A gente quer ter uma vida social feliz, a gente quer ter uma vida familiar feliz, né? A gente quer estar bem com o nosso corpo, a gente poder aproveitar, né? Ter esse sucesso e tudo mais. Então, eu creio que essa gestão de tempo, ela é fundamental, como você disse, para você conseguir realizar todos esses pontos, que às vezes vão ser tempos menores, mas de qualidade. Você vai estar ali 100%. Ontem alguém me mandou... Ontem eu fui responder... Uma pessoa que me respondeu ontem. Eu saí da rádio mais tarde, né? E cheguei em casa, deixei meu celular no meu quarto e fui ali com as crianças jantar, bater papo, ouvir eles gritando na minha orelha, né? Normal. E até eles dormirem e tudo mais. Fui responder essa pessoa hoje. Aí ele falou assim, caraca, né? Não me respondeu ontem à noite. Eu falei assim, não, porque eu cheguei em casa e eu fui curtir o tempo com meus filhos. Aí ele, nossa, que legal isso, né? Então, é a gente ter tempo de qualidade com essas pessoas. E houve hoje um podcast, né? Ó, eu também sempre multifunção, né? Na academia, um podcast que eu amei, dessa mulher que conheci agora, Kenia Gama, já ouviu falar dela? Não. Uma mulher fantástica aí, também fazendo um movimento incrível com as mulheres. E ela falou no podcast do Joel J. Como que ela consegue fazer isso? Ela falou assim, eu controlo a minha agenda e a agenda me controla. O que isso quer dizer? Você faz seu planejamento, você coloca ali tudo e depois você segue aquilo à risca. Você não vai deixar, hoje eu acordei ruim, não vou fazer. Não, tá na agenda, você faz. Então tá na agenda, você cumpre. Você se compromete com aquilo, sabe? E o que eu achei fantástico? Que ela falou assim, o que ela colocou na agenda dela? Toda sexta-feira, final de tarde, 4 horas, ligar para meus familiares. Dela, por quê? Ela falou assim, porque eu amo trabalhar. Aí passava, eu via eles
Nossa, a gente não se fala há tanto tempo. Eu falei, não, isso não tá certo. Eu quero falar com os familiares toda semana. Eu falei, cara, é verdade, falo com meus irmãos faz um tempinho. Eles também não me ligam, né? Mas assim, mas eu posso colocar isso na minha agenda, né? Poxa, eu vou ligar para meus irmãos ali uma vez por semana, Claro. tudo mais. Vou ligar para minha avó, sabe? Minha avó não tá muito bem agora. Então, assim, e ontem conversando com uma mulher também, eu falei assim, você tá... Eu falei, qual que foi a última vez que você tirou um tempo para você? Tá? Mulher empreendedora, correndo, ela tava super estressada. Ela ficou olhando como se aquilo fosse chinês. Eu falei assim, eu vou te passar o telefone, você vai marcar agora uma massagem para você ir toda semana. Não é uma vez por mês. Sim. Você vai, ou começa com cada 15 dias, porque eu comecei cada 2 semanas. E você marca, e aquilo é um compromisso. É um compromisso com você, está na sua agenda, você tem que cumprir. Alguém te liga, ai, urgente, aqui deu um BO com um vendedor, ou com... Depois das 11, eu posso te atender. Você controla a sua agenda e depois a agenda te controla. Então, eu achei isso fantástico. Eu falei, inclusive, eu preciso controlar minha agenda um pouquinho melhor. Não, e se a gente olha alguns exemplos até de profissionais, né? A gente falou aqui lá, enfim, nos Estados Unidos, Europa, tudo. Esses caras, às vezes, eu chego de manhã cedo no trabalho e eles saem 5, 6 horas da tarde, focados naquele período. Não fazem 2 horas de almoço. Não, gente, no hora de almoço não existe lugar nenhum, gente. Não existe lugar Isso nenhum, aqui é só no entendeu? Brasil. O cara, assim, ele chega de manhã focado, trabalha intensamente. Sim. E às vezes ele tem um período ali depois das 17, 18 horas, que daí ele vai ter o night job dele, que pode ser, né, uma extensão do trabalho ainda mais na parte de network, ou cuidar dele em termos de esporte e tudo mais. Mas se você fazer as coisas focadas e desenhar bem, tudo funciona de uma maneira muito legal. Então, você perguntou até, né? Quem que é... Tem um programa muito legal do Abílio Diniz agora, no domingo à noite na CNN, que ele entrevista pessoas muito interessantes. Se chama Olhares Brasileiros. Sim. Pessoas que são expoentes em determinadas áreas. E o Abílio Diniz é um cara, né? Muito incisivo em termos empresariais, mas que o esporte ajudou demais ele a ter essa disciplina, né? A ter essa disciplina. E aí você fala de Abílio Diniz, você fala de Jorge Paulo Lemann, você fala de Denise Aguanais, que está na capa da Forbes agora, os 50 a mais que se transformaram. Porque esses caras, às vezes, se olhar a geração deles, né? Era a geração do cigarro, do uísque, né? Outro padrão era outro mundo, né? E ainda esses caras conseguiram se ajustar para o mundo novo, né? Você comentou, né? O chefe. Chefe é a palavra mais antiga que existe. Você é um colega de trabalho. O chefe que olhava de cima... Mudou. Hoje, é um colega de trabalho que olha para um outro ângulo. Eu olho para um outro ângulo que eu tenho alguns objetivos aqui, às vezes mais cascudos, né? De cuidar do negócio como um todo. Maior, né? Olhar a receita e despesa, olhar as pessoas, né? Tem que tomar, às vezes, decisões difíceis. Mas não existe mais esse chefe, o cara que mandava, é do meu jeito. Até porque ninguém entende de tudo. Exato. Por mais inteligente que você possa ser em determinada área, uma empresa é feita de várias áreas. Exato. Você precisa cercar de gente muito boa. E aí você precisa delegar, você precisa confiar que as coisas caminhem para as pessoas que você contratou. Dá tempo para essas pessoas se desenvolverem também. Treiná-las, né? Treiná-las. E o tempo vai... Cada uma vai tendo o seu jeito. Então, assim, hoje você fala em líderes, né? Mas mesmo assim, líder também parece algo inatingível, né? São colegas de trabalho que trabalham de forma coletiva. Cada um fazendo com o seu papel estratégico que naquela... o coletivo todo mundo ganha, né? Então, assim, no nosso time lá da Taylor, formado aí por mais de 90% de mulheres, um time sensacional em termos estratégicos. Eu adoro trabalhar com mulheres também. Operacional, eu sempre trabalhei com mulher, adoro trabalhar com mulher. E são estratégicas, operacionais, afetivas, com carisma, sabe? A gente se dá super bem. E eu sei que o teu podcast é muito voltado para mulheres empreendedoras, enfim, nesse sentido, né? Então, assim, a mulher, eu vejo, elas são muito mais focadas, organizadas, né? E, claro, às vezes pode ter algum desequilíbrio emocional, mas como todo mundo tem, né? Mas essa rotina mais combinada, né? Com uma alimentação legal, uma boa noite de sono, né? Atividade física, faz você melhor para encarar o dia a dia. Eu acho que aí é fundamental, né? Eu falo assim, hoje em dia não adianta você saber tudo, né? Na verdade, eu vou até falar assim que a pessoa que é muito talentosa,
ela comete um grande erro. Porque a pessoa que é muito boa em muitas coisas, né? E eu luto muito com isso porque eu sempre me achei boa em muitas coisas. O que acontece quando você é bom em muitas coisas? Você não é excelente em nada. E daí você não consegue delegar também aquilo, né? Aquilo que não é a tua função principal, que outra pessoa pode fazer. Você não consegue delegar porque você acha que ninguém vai fazer tão bem quanto você. E aí você se torna escravo de várias coisas que você é bom, só que você não foca no teu dom divino, você não foca naquilo que você veio para a Terra para fazer, né? No teu máximo. E daí acaba que, então, são as pessoas que você não consegue passar essa barreira e de ter o sucesso, porque ninguém consegue construir algo grande sozinho, né? Então, você precisa de pessoas melhores que você, pessoas inteligentes ali do seu lado, né? Para fazer o negócio acontecer. E isso é difícil. É tudo. Construir time é fundamental. Mas isso que você falou também é muito verdade. Hoje também os generalistas, eles são caras que performam melhor, porque ele entende um pouquinho de tudo e ele tem essa habilidade de se cercar de gente muito boa, né? Tem uma frase que eu adoro que é: talento é sorte, o importante na vida é ter coragem. Olha né? só, eu amei essa frase, gente. É do Woody Allen, li essa frase uma vez no jornal até. E coragem, garra, né? O livro lá, o Grit, né? Que fala sobre garra, que é uma expressão americana que não tem nem tradução aqui, mas passa um pouco por coragem, garra, perseverança. Né? Ficou provado que essas pessoas que têm essa característica, às vezes elas não têm IQ elevado, ela não é o melhor da turma, mas ela tem uma força de vontade tão grande, é tão disciplinada, e ela tem aquele objetivo em mente que ela tem sucesso. Que ela supera até quem tem mais talento que ela, né? E eu creio que, assim, para mim, esse lado empreendedor, para mim, desenvolver uma área com meus filhos, uma visão diferente também de educar, né? Não sei como que você vê essa questão, mas, por exemplo, assim, a gente sempre focou que as crianças tinham que tirar nota boa em tudo, né? Aí você te dá um boletim ali com 5 notas boas e uma mais ou menos, o que você foca? Na ruim, né? Na negativa. E nós revertemos esse processo em casa, né? Então, assim, lá, todas as crianças são fantásticas em matemática, né? Português, acho que ninguém é bom em português, né? Mas, enfim. E eles são gringos também, né? Então, tadinhos. Sim. Mas, enfim. O que a gente faz em casa? Eu não fico passando para eles questão das regras de português, tudo mais. Eu nem sei, a maioria das professoras ficam doidas comigo. Mas a gente fica fazendo conta de matemática. Sabe, assim, porque eles adoram e eles são muito bons. A minha pequenininha de 5, 6 anos, ela, no banheiro ali, a gente fica, Dalila, quanto que é 20 mais 30, 40 mais 50? E ela fica fazendo as contas ali na banheira, sabe? Então, porque eles gostam disso, isso motiva eles. Então, eu acho que, assim, a dica para tudo, com nossos filhos, com nossos colaboradores, o que a pessoa faz de bom? Dá mais disso para ela, desenvolva mais isso e vai tirando. Eu falo assim, olha, o resto que vocês não são muito fã, vocês têm que estudar ali, fazer, claro, se esforçar, mas para vocês ir passando e sobreviver ali naquela parte. Mas eu não vou mandar eles para um Kumon ali para eles ficarem fazendo 5 horas de português. Não vou, porque não é a paixão deles, entende? Então, é a gente fortalecer aquilo que a gente é bom, que a gente gosta, porque daí você consegue ser excelente, né? Daí... Você sabia o que você falou? É muito interessante que até no esporte isso às vezes acontece. O Usain Bolt, aquele velocista jamaicano que quebrou todos os recordes aí de 100 metros, ele sempre teve uma largada muito ruim. Ele largava mal e depois ele pegava a tração e ia embora e batia todos os recordes. E aí, para melhorar essa largada, ele trouxe uma equipe para trabalhar e focar nisso. Mas ele não estava tendo desempenho. Isso começou a prejudicar ele onde ele era bom. Olha só. Porque ele deixou Ele começou a focar tanto na falha. Na falha e deixou de... E aí isso começou a prejudicar emocionalmente. Nossa. E os tempos deles começaram a piorar. Aí veio uma nova equipe e falou, cara... Esquece a largada. A gente vai tentar melhorar um pouco, mas você vai acelerar cada vez mais no que você é bom, que ninguém vai te alcançar. Olha que então, bacana. se isso funciona no esporte, imagine como funciona também em outras situações da vida, né? Sim. Nossa, adorei. Porque tem tudo a ver com isso, né? Sim. Quando a gente foca no que a gente é ruim, vai criando essa frustração, porque você não tem como ser bom em tudo, né? Então, e a gente foca naquilo e a gente vai perdendo até os talentos que nós temos, né? Verdade. Mas adorei o nosso bate-papo. Eu acho que agregou muito valor essa questão de empreendedorismo também. A gente vai estar conversando muito, porque eu creio que essa mudança, né? Você está falando de mídias, tendências, mercado,
e o nosso estilo de vida mudou, a maneira que as pessoas se relacionam mudou, a maneira que as pessoas compram, e a mídia, a comunicação tem que estar passando isso. Você tem que estar falando a linguagem da pessoa. Não adianta mais ficar naquela coisa formal, tudo, se teu público quer ver você, quer ver você sendo real. Hoje, eu cheguei aqui na rádio, né, de estar numa semana, né, um mês assim, intenso, com muita coisa, e a gente fez uma reunião aqui com eles, eu chorei aqui com eles, sabe? Eu falei assim, eu tô me sentindo assim, e eu quero que vocês me ajudem. A gente está junto, né? Vamos passar por isso aqui juntos. Então, eu creio que essa abertura, né? Como você falou, a gente é um colega ali, a gente está ali para se ajudar. Isso faz toda a diferença, Total. né? Então, brigadão, tá? Obrigado foi uma alegria, um papo muito legal. E hoje à noite a gente tem um espaço, Hoje né? temos mais ainda. E olha, todo mundo aqui termina com o nosso linha de fogo, tá? Opa! Então, eu vou fazer 5 perguntas para você. E você tem que responder com, no máximo, uma palavra ou uma frase, tá? Tá. Então, vamos lá. Tá preparado? Sim. O que te traz a maior alegria neste momento? A minha família, minha filha, minha esposa e meu trabalho, a equipe que eu tenho e a Taylor Media. Que delícia. Tá tudo junto. Tá? O que você quer que as pessoas pensam quando escutam o seu nome? Eu quero passar a mensagem que o Léo é um cara bacana, ele é uma pessoa de sucesso e a empresa dele é uma empresa séria, uma empresa que dá resultado, uma empresa que a gente tem confiança e ele consegue levar esse astral dele para os negócios e para a vida pessoal. Que legal. Eu acho que define aqui tudo que você falou, confiança e sucesso. Quando pensar no Léo. Filme de desenho favorito? Filme favorito? De desenho, de cartoon. Ah, de cartoon? Rei Leão. Ai, é o meu! Ah, então pronto. É por isso que a gente se conectou tanto. Livro que mais te impactou? Livro que mais me impactou? Eu gosto de um livro que eu li há muito tempo atrás e que eu sempre volto para ele, que é o Virando a Própria Mesa. Eu não conheço do Gustavo Sendler, se não me engano o nome dele. Virando a Própria Mesa. Um livro que eu li lá atrás. Que legal. Que é bem disruptivo, bem interessante. Eu vou pesquisar depois. Então, vamos lá. A última pergunta. Qual mensagem você daria para as pessoas empreendedoras que estão aí nessa luta diária já? Que já estão com as empresas, mas que estão, como você falou, estão se afogando ali. Tá. Eu acho que primeiro o empresário, o empreendedor, tem que olhar para si. Cara, você tá bem com você? Você tá bem com você? A tua vida tá legal? Você tá bem contigo? Se resolve em termos espirituais, né, corporais, intelectuais. Resolveu? Naturalmente, as soluções vão começar a aparecer para você melhorar o teu negócio. As soluções vão vir. Você vai poder chamar pessoas para te ajudar. E aí a clareza das ideias naturalmente vão acontecendo. Parece um troço meio né, esotérico. É quase que dá um passo para trás. Para você se conectar. Porque né? às vezes o cara tá afogando, mas ele tá tão mal com tudo nele... Ele não consegue ver a que solução. ele não consegue, e aí vira uma bola de neve, né? Então, às vezes, ele se resolver, né, como CPF, para daí o CNPJ dele andar. Eu acho que Arrasou. funciona demais. E funcionou comigo, e acho que funciona com muita gente que são meus influenciadores empresariais. Legal. Que tem uma excelente performance, assim. Legal. Hoje em dia tem muito conteúdo, né, para isso. A gente pode buscar. Antigamente era mais difícil esse acesso, né? Mas hoje em dia, né, busca ali pessoas de sucesso, como que eles trabalham, como que eles veem a vida. E eu falo assim, conhecimento é o que muda o jogo. Você faz uma mentoria no YouTube, selecionando as melhores pessoas que você admira e que podem funcionar para o seu negócio. Essa revolução digital democratizou o acesso à informação. Exato. Nivelou o jogo. Nivelou o jogo. Então, assim, quem tem curiosidade já tem 50% do caminho feito, né? Curiosidade e autoestima é fundamental, porque senão se vive a vida com o freio de mão puxado. É verdade. Né? E hoje o acesso à informação facilitou demais para quem quer absorver conteúdo para colocar em prática no dia a dia. Arrasou, Léo. Incrível. Amei, Show. Tá? Foi um prazer legal, ter você prazer aqui. É meu. Gente, estamos encerrando aqui essa live. Se você curtiu, compartilha
esse vídeo com as pessoas, que as pessoas precisam estar escutando essas mensagens. Se inscreva aqui no canal. Deixe sua pergunta que você quiser, porque o bom do início é que a gente consegue, né, atender ali as pessoas. E até a próxima, gente. Obrigadão. Até mais. Tchau. Gente. Valeu.